Olá, sou Maria José, estudante da Uninter no Polo de São Roque, fazendo pedagogia o último ano e venho apresentar o meu estágio supervisionado em gestão escolar. E vou falar sobre a gestão escolar e seus modelos organizativos e as suas implicações. Número 2, a proposta de implementação para promover a família na gestão escolar. Número 3, a gestão participativa, a postura do gestor escolar, mediador do processo de tomada de decisão. Número 4, o uso de tecnologia na gestão escolar. E os desafios da escola pública na perspectiva do professor. Então é isso. Agora, e hoje eu vou começar falando sobre gestão escolar democrática, as definições, princípios e mecanismos de implementação. Gestão democrática, gestão compartilhada e gestão participativa. São termos que, embora não se restringam ao campo educacional, fazem parte da luta de educadores e movimentos sociais organizados em defesa de um projeto de educação pública de qualidade social e democrática. Apesar das lutas em prol da democratização da educação pública e de qualidade fazerem parte das reivindicações de diversos segmentos da sociedade há algumas décadas. Essas se identificaram a partir da década de 1980, resultando na aprovação do princípio de gestão democrática na educação, na Constituição Federal, artigo 206. A Constituição Federal de 88 estabeleceu princípios para a educação brasileira, dentre eles obrigatoriedade, gratuidade, liberdade, igualdade e gestão democrática, sendo esses regulamentados através de leis complementares. Enquanto lei complementar da educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, número 9.394/96. Ela estabelece e regulamenta as diretrizes gerais para a educação e seus respectivos sistemas de ensino. Em cumprimento ao artigo 214 da Constituição Federal, ela dispõe sobre a elaboração do Plano Nacional de Educação, o PNE, artigo 9º, resguardando os princípios constitucionais e inclusive de gestão democrática. A elaboração do PNE, conforme exposto nos textos legais, visa a elucidar problemas referentes às diferenças socioeconômicas, políticas e regionais, bem como as que se referem à qualidade do ensino e à gestão democrática. O PNE trata dos diferentes níveis e modalidades da educação escolar, bem como da gestão, do financiamento e dos profissionais da educação. Esse plano, aprovado em 2001 pela Lei nº 10.172/2001, traz diagnósticos, diretrizes e metas que devem ser discutidos, examinados
e avaliados, tendo em vista a democratização da educação em nosso país. Frigoto, ao discutir o papel da educação, afirma a especificidade dessa prática e, ao mesmo tempo, destaca sua articulação às relações sociais mais amplas e a contradição subjacente a esse processo. Ainda o Frigoto, no seu âmbito mais amplo, são questões que buscam apreender a função social dos diversos processos educativos na produção e reprodução das relações sociais. No plano mais específico, tratam das relações entre a estrutura econômico-social, o processo de produção, as mudanças tecnológicas, o processo e a divisão do trabalho, a produção e a reprodução da força de trabalho e os processos educativos ou de formação humana. Além da reprodução, numa escala ampliada, das múltiplas habilidades sem as quais a atividade produtiva não poderia ser realizada. O complexo sistema educacional da sociedade é também responsável pela educação e reprodução da estrutura de valores dentro da qual os indivíduos definem seus próprios objetivos e fins específicos. As relações sociais de produção capitalistas não se perpetuam automaticamente. Mesários, 1931, página 260. Na perspectiva das classes dominantes, historicamente, a educação dos diferentes grupos sociais e trabalhadores deve dar-se a fim de habitá-los técnica, social e ideologicamente para o trabalho. Trata-se de subordinar a função social da educação de forma controlada para responder às demandas do capital. Frigoto, Educação e a Crise do Capitalismo Real. Quarta edição, São Paulo, Cortez, 2000, página 26. O mundo do trabalho teve sua lógica alterada e a educação, sobretudo a qualificação profissional, passou a enfatizar a aquisição de conhecimentos e habilidades cognitivas e comportamentais. Tais alterações interferem nas políticas educacionais, redirecionando o pensar e o fazer político-pedagógico, o que certamente traz implicações para a gestão escolar. De forma articulada, a discussão da democratização da gestão escolar é fundamental recuperarmos nos textos legais, sobretudo na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDP número 93/94/96, e no PNE, o respaldo para a implementação de processos de gestão nos sistemas de ensino e, particularmente, nas unidades escolares. Agora vamos falar de gestão democrática na escola. Os termos administração da educação ou gestão da educação têm sido utilizados na área educacional, ora como sinônimos, ora como termos distintos. Analisar a gestão da educação, seja ela desenvolvida na escola ou no sistema municipal de ensino, implica em refletir sobre as políticas de educação. Isto porque há uma ligação muito forte entre elas, pois a gestão transforma metas e objetivos educacionais em ações, dando concretude às direções traçadas pelas políticas. A gestão se entendida como processo político
administrativo contextualizado. Nos coloca diante do desafio de compreender tal processo na área educacional a partir dos conceitos de sistemas e gestão escolar. Gestão de sistema educacional. A gestão de sistema implica o ordenamento normativo e jurídico e a vinculação de instituições sociais por meio de diretrizes comuns. A democratização dos sistemas de ensino e da escola implica aprendizado e vivência do exercício de participação e de tomada de decisão. Trata-se de um processo a ser construído coletivamente, que considera a especificidade e a possibilidade histórica e cultural de cada sistema de ensino, municipal, distrital, estadual ou federal de cada escola. Gestão da escola pública. Trata-se de uma maneira de organizar o funcionamento da escola pública quanto aos aspectos políticos, administrativos, financeiros, tecnológicos, culturais, artísticos e pedagógicos, com a finalidade de dar transparência às suas ações e atos e possibilitar à comunidade escolar e local a aquisição de conhecimentos, saberes, ideias e sonhos, no processo de aprender, inventar, criar, dialogar, construir, transformar e ensinar. No âmbito educacional, a gestão democrática tem sido defendida como dinâmica a ser efetivada nas unidades escolares, visando a garantir processos coletivos de participação e decisão. Tal discussão encontra respaldo na legislação educacional. Apesar da superficialidade com que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional trata a questão da gestão da educação, ao determinar os princípios que devem reger o ensino, indica que um deles é a gestão democrática. Mais adiante, a referida lei define que os sistemas de ensino devem estabelecer normas para o desenvolvimento da gestão democrática nas escolas públicas de educação básica e que essas normas devem, primeiro, estar de acordo com as peculiaridades de cada sistema. Segundo, garantir a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, além da participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Nesse sentido, a gestão democrática da educação requer mais do que simples mudanças nas estruturas organizacionais. Requer mudanças de paradigmas que fundamentem a construção de uma proposta educacional e o desenvolvimento de uma gestão diferente do que hoje é vivenciada. Ela precisa estar para além dos padrões vigentes, comumente desenvolvidos pelas organizações burocráticas. Essa nova forma de administrar a educação constitui-se um fazer coletivo, permanentemente em processo que é mudança contínua e continuada, mudança que está baseada nos paradigmas emergentes da nova sociedade do conhecimento, os quais, por sua vez, fundamentam a concepção de qualidade na educação e definem também a finalidade da escola. A construção da gestão democrática implica a luta pela garantia da autonomia
da unidade escolar, participação efetiva nos processos de tomada de decisão, incluindo a implementação de processos colegiados das escolas, e ainda financiamento pelo poder público, entre outros. A gestão democrática é entendida como a participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar, pais, professores, estudantes e funcionários na organização, na construção e na avaliação dos projetos pedagógicos, na administração dos recursos da escola, enfim, nos processos decisórios da escola. Portanto, tendo mostrado as semelhanças e diferenças da organização do trabalho pedagógico em relação a outras instituições sociais, enfocamos os mecanismos pelos quais se pode construir e consolidar um projeto de gestão democrática na escola. Nesse sentido, está posto o Plano Nacional de Educação, que a gestão deve estar inserida no processo de relação da instituição educacional com a sociedade, de tal forma a possibilitar aos seus agentes a utilização de mecanismos de construção e de conquista da qualidade social na educação. A democratização da gestão é defendida enquanto possibilidade de melhoria na qualidade pedagógica do processo educacional das escolas, na construção de um currículo pautado na realidade local, na maior integração entre os agentes envolvidos na escola, diretor, professores, estudantes, coordenadores, técnico-administrativos, vigias, auxiliares de serviços, no apoio efetivo da comunidade e às escolas, como participante ativa e sujeito do processo de desenvolvimento do trabalho escolar. A gestão democrática implica um processo de participação coletiva, sua efetivação da escola pressupõe instâncias colegiadas de caráter deliberativo, bem como a implementação do processo de escolha de dirigentes escolares, além da participação de todos os segmentos da comunidade escolar, na construção do projeto político-pedagógico e na definição da aplicação dos recursos recebidos pela escola. Nesse sentido, para a efetivação da gestão democrática na escola, devem ser observados os seguintes pontos básicos: os mecanismos de participação da comunidade escolar e a garantia de financiamento das escolas pelo poder público. Para que haja a participação efetiva dos membros da comunidade escolar, é necessário que o gestor, em parceria com o conselho escolar, crie um ambiente propício que estimule trabalhos conjuntos, que considere igualmente todos os setores, coordenando os esforços de funcionários, professores, pessoal pedagógico, técnico pedagógico, alunos e pais envolvidos no processo educacional. Modalidades de escolha de dirigentes escolares no Brasil e o papel político-pedagógico do diretor na escola. As discussões acerca das modalidades de escolha de dirigentes escolares no Brasil vêm, a partir da década de 1980, adquirindo papel significativo nos estudos realizados pelos pesquisadores interessados na democratização da educação e da escola. Entre esses estudos, situam-se aquelas abordagens que indicam que a modalidade de escolha influencia no processo de democratização da gestão escolar. Pretendemos aqui indicar e discutir as modalidades de escolhas de dirigentes escolares existentes no Brasil.
as implicações de cada modalidade, sua importância no processo de democratização da gestão escolar e o papel político-pedagógico do diretor da escola, particularmente no processo de gestão democrática. Em relação à escolha de diretores, as formas ou propostas mais usuais na gestão das escolas públicas têm sido: letra A, diretor livremente indicado pelos poderes públicos. Letra B, diretor de carreira. Letra C, diretor aprovado em concurso público. Letra D, diretor indicado por listas tríplices ou sextuplas ou processos mistos. Letra E, eleição direta para diretor. Ao analisar as modalidades, podemos afirmar que a livre indicação dos diretores escolares pelos poderes públicos se identificava com as formas mais usuais de clientelismo. O critério de escolha era o favorecimento sem considerar a competência ou o respaldo da comunidade escolar. Essa lógica eliminava qualquer candidato que se opusesse à força do prefeito ou governador. Permitia a transformação da escola em espaço instrumentalizador de práticas autoritárias, evidenciando forte ingerência do Estado na gestão escolar. Já o diretor de carreira, modalidade pouco utilizada, tinha acesso ao cargo vinculado a critérios como tempo de serviço, merecimento ou distinção, escolarização, entre outros. Representa uma tentativa de aplicação no setor público da tese meritocrática. Alegando também a participação da comunidade escolar na escolha de seu dirigente. A modalidade do acesso por concurso público nasce como contraponto à indicação política. Vários intelectores têm defendido essa forma de ingresso, por transparecer objetividade na escolha por méritos intelectuais. Por entendermos que a gestão escolar não se reduz à dimensão técnica, mas configura-se como ato político, consideramos que essa modalidade valoriza demais as atividades administrativas e burocráticas e secundariza o processo político-pedagógico mais abrangente à defesa do concurso de provas e títulos é bandeira a ser empunhada e efetivada como forma de ingresso na carreira dos profissionais da educação, mas a prática tem mostrado que não é a forma mais apropriada de escolha de dirigentes escolares, além de desconsiderar a participação da comunidade escolar. Possui limites com a transformação de diretores em donos da escola, que fica condenada a ter uma gestão identificada com a pessoa do dirigente
até sua aposentadoria. A indicação por meio de lista tríplices. Bem, então é isso. As eleições escolares, tanto para os cargos de dirigentes como para compor os colegiados, são canais de participação e de aprendizado político da gestão democrática, compreendida como construção de cidadania, de luta política que não se circunscreve aos limites da prática educativa, mas vislumbra a transformação das relações sociais autoritárias da sociedade. A ideia básica é da gestão como um processo de idas e vindas, construindo por meio da articulação entre os diferentes atores, que vão tecendo afeição com esse processo, vai assumindo. A gestão democrática é a expressão de um aprendizado de participação pautada pelo dissenso, pela convivência e pelo respeito às diferenças, em prol do estabelecimento de esforços de discussão, de deliberação coletivos. Assim, eficiência, eficácia e efetividade social da escola revelam a compreensão e o alcance da função social da educação e da escola que a comunidade escolar quer. A democratização da escola não é uma via de mão única. Existem várias possibilidades políticas desencadeadas coletivamente pelos diferentes atores em cada unidade escolar. Autonomia da unidade escolar, suas condições interativas e externas. Bom, quando falamos em autonomia, vem a ideia de independência, de liberdade, logo pensamos na possibilidade de fazermos aquilo que queremos e que entendemos ser o melhor para nós. Num determinado momento, apresentamos e discutiremos agora os conceitos de autonomia, abordando aspectos relativos à autonomia da unidade escolar, as formas de autonomia e as suas dimensões na instituição educativa. Conceitos de autonomia. Faculdade de se governar por si mesmo, direito ou faculdade de um país se reger por leis próprias, emancipação, independência, sistema ético segundo o qual as normas de conduta provêm da própria organização humana. Holanda, 1983, página 136. A autonomia é uma maneira de gerir, orientar as diversas dependências em que os indivíduos e os grupos se encontram no seu meio biológico ou social, de acordo com as suas próprias leis. A autonomia é a possibilidade, a capacidade de a escola elaborar e implementar um projeto político-pedagógico que seja relevante
a comunidade e a sociedade a que serve. Ao discutir a autonomia da escola, Veiga destaca 4 dimensões consideradas básicas para o bom funcionamento de uma instituição educativa e que, segundo ela, devem ser mencionadas e articuladas entre si. Autonomia administrativa consiste na possibilidade de elaborar e gerir seus planos, programas e projetos. Autonomia jurídica diz respeito à possibilidade de a escola elaborar suas normas e orientações escolares em consonância com as legislações educacionais, como, por exemplo, matrícula, transferência de alunos, admissão de professores, concessão de grau. Autonomia financeira refere-se à disponibilidade de recursos financeiros capazes de dar à instituição educativa considerações a funcionamento efetivo. Autonomia pedagógica pedagógica consiste na liberdade de propor modalidades de ensino e pesquisa, está estreitamente ligada à identidade, à função social, à clientela, à organização curricular, à avaliação, bem como aos resultados e, portanto, à essência do projeto pedagógico da escola. Você pode perceber a importância de se compreender as dimensões da autonomia e o quanto elas estão articuladas entre si. Os mecanismos de participação e a gestão democrática. As escolas e os sistemas de ensino precisam criar mecanismos para garantir a participação da comunidade escolar no processo de organização e gestão dessas instâncias educativas. A participação só será efetiva se os agentes que compõem a comunidade escolar conhecerem as leis que a regem, as políticas governamentais propostas para a educação, as concepções que norteiam essas políticas e, principalmente, se estiverem regadas na defesa de uma escola democrática que tenha entre seus objetivos a construção de um projeto de formação do sistema autoritário vigente. Assim, entendemos que a democratização começa no interior da escola, por meio da criação de espaços nos quais professores, funcionários, alunos, pais de alunos, etc., possam decidir criticamente o cotidiano escolar. Nesse sentido, a função da escola é formar indivíduos críticos, criativos e participativos, com condições de participar criticamente do mundo do trabalho e de lutar pela democratização da educação em nosso país. É necessário ter em mente que a democratização da gestão educacional não ocorrerá sem uma compreensão mais ampla da função política e social da escola.
locus privilegiado da educação sistematizada e da sua importância no processo de transformação da sociedade, à medida que ela se compromete com a função de preparar e elevar o indivíduo ao domínio de instrumentos culturais, intelectuais, profissionais e políticos. A escola, no desempenho dessa função, precisa ter certeza de que o processo de formação para uma vida cidadã e, portanto, de gestão democrática passa pela construção de mecanismos de participação da comunidade escolar, como conselho escolar, associação de pais e mestres, grêmio estudantil, conselhos de classe, etc. A escola, no cumprimento do seu papel e na década para que a tomada de decisão seja partilhada e coletiva, é necessária a efetivação de vários mecanismos de participação, tais como o aprimoramento dos processos de escolha ao cargo de dirigente escolar, a criação e a consolidação de órgãos colegiados na escola, conselhos escolares e conselho de classe. O fortalecimento da participação estudantil por meio da criação e da consolidação de grêmios estudantis, a construção coletiva do projeto político-pedagógico da escola, a redefinição das tarefas e funções das escolas e de pais e mestres, na perspectiva de construção de novas maneiras de se partilhar o poder e a decisão nas instituições. É nessas definições que se implementam e vivenciam graus progressivos de autonomia da escola. Toda essa dinâmica deve ocorrer como um processo de aprendizado político, fundamental para a construção da gestão democrática. Vamos ver aqui. A gestão democrática, no sentido lato, pode ser entendida como espaço de participação, de descentralização do poder e de exercício de cidadania. Nesse sentido, reafirmamos a necessidade de instituir processo de efetiva participação política, a gratuidade do ensino, a universalização da educação básica e superior, o planejamento e a coordenação descentralizados dos processos de decisão e da execução, o fortalecimento das unidades escolares por meio da efetivação da sua autonomia, a articulação entre a diferentes níveis de ensino, a definição coletiva de diretrizes gerais para a educação nacional e
democratização das formas de acesso, permanência e gestão. Todos esses itens vinculam-se ao princípio da gestão democrática. Bom, então, para encerrar, nossa, tá faltando uma folha aqui. Tá faltando uma folha. Onde ela está? Faltando uma folha. Então é isso, então. Estou encerrando aqui esse vídeo que falou referente à democratização da gestão escolar e amanhã teremos outro vídeo. Espero que vocês tenham curtido e também gostaria que vocês comentassem esse artigo. Esse artigo foi tirado, né? Teve a participação da Universidade Federal de Goiás, de políticas e gestão na educação. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã. Obrigada.